Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para te contar o meu maior erro durante minha preparação para concursos públicos, o que fez eu demorar muitos meses, mais do que o necessário, para ser aprovado. Então eu espero que nesse vídeo você aprenda isso e nunca mais cometa esse erro, tá bom? Não deixe de curtir o vídeo, já curte aí o vídeo para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e aí me motivar a fazer mais vídeos sobre preparação para concursos públicos, tá bom? Então deixa eu te contar logo qual era o meu erro. Seguinte, eu não revisava os conteúdos. Eu, como concurseiro iniciante, eu ficava sempre afoito, querendo avançar mais e mais no conteúdo, e aí deixava um pouquinho de lado as revisões. Quando chegava a prova, o que acontecia? Claro, dava branco, eu esquecia. Às vezes eu via a questão e ficava com a sensação, putz, eu já estudei isso, mas não lembrava o conhecimento necessário para acertar a questão. Então, se você já passou por um branco, né, aquela sensação de que está na prova, você sabe que já estudou aquele negócio, mas não consegue lembrar a resposta correta, não consegue lembrar o conteúdo suficiente para acertar a questão, provavelmente você está falhando na sua revisão. E aí eu comecei a mudar essa chave depois de fazer consultoria de estudos, né? Depois de ler alguns livros, alguns artigos, aí sim eu consegui me convencer de que sim, é muito importante revisar. E aí eu quero fazer uma ressalva. Concursos que você tem um pequeno número de disciplinas, às vezes você até consegue passar, consegue dominar o conteúdo sem tanta revisão, né? Se o conteúdo é pequeno, se você tem aí um concurso com 5, 6 disciplinas, às vezes a revisão não é tão importante. Mas à medida que você vai subindo aí os degraus no serviço público, você vai almejando cargos maiores e aí vai pegar cargos que tem 20, 22 disciplinas, como o cargo de auditor, por exemplo, aí a revisão é ainda mais importante, porque não tem jeito. E eu quero que você lembre-se disso. Matéria não revisada é matéria não estudada. O que isso significa? Se você não revisa o conteúdo, não adianta, é o mesmo que você nunca ter estudado, porque você vai chegar lá na hora da prova e vai ter esse sentimento de branco e vai errar a questão. Então, invista tempo na sua revisão. Marcelo, como eu posso revisar de maneira eficiente? Existem vários métodos, tá? Você pode revisar os seus grifos, né, aquelas partes que você destacou da sua aula. Você pode utilizar mapas mentais, você pode utilizar flashcards, você pode fazer resumos, né? Você pode reler o material. Então são basicamente essas 5 formas, né? Eu particularmente sou contrário, totalmente contrário à releitura, você reler todo o material. Eu acho essa técnica totalmente ineficiente, totalmente inócua. Então, por mim, pela minha experiência, não faz sentido você fazer releitura, tá? Resumo também é uma técnica que demanda muito tempo. Então, se você utilizar resumo, minha sugestão é que deixe o resumo para assuntos bem pontuais, coisas bem específicas, justamente por causa do tempo que ele toma. E aí a gente vai para as 3 melhores técnicas, pelo menos pela minha experiência. Quais são elas? Flashcard, mapa mental e revisão dos grifos, dos destaques da aula, tá bom? Então, na minha opinião, essas são as 3 melhores maneiras. Eu particularmente não utilizava flashcards, apesar de ter visto vários alunos agora acompanhando mais recente utilizando flashcard, e eu vi que essa técnica é muito interessante porque ela estimula uma revisão ativa e grava isso também para a sua vida de concurseiro. Quanto mais ativo for o método de estudo, ou seja, quanto mais atento você estiver, né, maior vai ser a efetividade desse estudo a longo prazo. E é por isso que eu falo tanto durante as minhas aulas, né? Eu falo, olha, assistir a aula não é a mesma coisa do que ver Netflix. Você não tem que ter uma postura passiva, sabe? Ficar na cadeira, relaxadão, não. Você tem que estar prestando atenção, fazendo as anotações, né? Pausando, riscando, rabiscando, porque quanto mais ativo você estiver durante o estudo, maior a sua retenção. Então, o flashcard, por ser uma técnica bastante ativa, né? É sim uma maneira interessante, né? O que eu utilizava massivamente na minha preparação? A releitura dos grifos e os mapas mentais, né? Os mapas mentais, especialmente em disciplinas muito extensas, né? Como a administração, eles são muito interessantes, são ferramentas muito úteis, porque por meio de um mapa mental você consegue, primeiro, condensar muita informação, né? Então você consegue em uma página colocar muita informação,
consegue fazer uma associação de vários assuntos e assim ter uma revisão muito eficiente. Em poucos minutinhos você rapidamente relembra o conteúdo. E aí vai uma observação. Marcelo, estudar por mapa mental do zero, você recomenda? Olha, vou ser bastante franco. Minha opinião é que não, tá? O mapa mental é uma ferramenta poderosíssima, utilizei extensivamente, mas para quê? Para revisão. Então, pressupõe que você já estudou aquele conteúdo e aí você quer relembrar de forma bastante célere, bastante rápida, né? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de alguns mapas mentais que eu produzi enquanto era concurseiro e agora eu botei aqui numa versão mais bonitinha, né? Chamei uma designer, ela botou isso aqui tudo bonitinho, os mapas que eu construí na minha preparação, que me ajudavam muito a revisar. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo, ó. Esse mapa mental, o que ele está nos dizendo? Primeiro, o mapa mental você vai olhar aqui o centro dele, né? O conceito de administração. Então, esse mapa mental está nos dizendo assim, existem 3 formas de conceituarmos a administração. Uma forma etimológica, a partir da origem da palavra, um conceito da administração enquanto processo e um conceito da administração enquanto arte, tecnologia e ciência, né? Conceito etimológico, o que ele vai dizer? Que a administração é ad mais minister, ou seja, direção, subordinação. A função que se desenvolve sob o comando de outro, um serviço que se presta a outro, ou ainda uma atividade que se reverbere por delegação de outrem, né? Conceito de administração enquanto arte e ciência foi desenvolvido pelo Mitzenberg e é um triângulo no qual arte, tecnologia e ciência se encontram. O conceito de administração enquanto processo ele foi desenvolvido pelo Henry Fayol, é a maneira mais comum de conceituar a administração e segue essa estrutura. Você descreve as funções administrativas e coloca a expressão alcançar objetivos. E aqui um exemplo, né? Conceito de administração enquanto processo. Processo de planejar, organizar, dirigir e controlar uso de recursos e competências a fim de alcançar objetivos organizacionais. Esse conceito proposto pelo Chiavenato, né? Aqui você vê outra informação, ó. A palavrinha organização ela pode ser utilizada em 2 sentidos. No sentido de sistemas de recursos, que vai significar pessoas mais recursos mais objetivos. E aí você vai ter 2 tipos de organização, organização formal e organização informal. E no sentido de função administrativa, que vai ser um conjunto de atividades. Atividade de distribuir, alocar recursos e tarefas, definir a estrutura organizacional, atribuir autoridade e responsabilidades. Né? E aí você continua, o conceito de eficiência, efetividade, eficácia, economicidade. O que significa eficácia? Relacionado aos fins e propósitos. E assim perceba, né? A gente vai relembrando rapidamente, poucos minutinhos. Já relembrei o conceito de administração, seus 3 tipos, o conceito de organização, relembrei aqui os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Então perceba que é um estudo muito célere. Por quê? Porque por meio do mapa mental você já estudou aquele conteúdo, você está revisando de uma forma mais eficiente, fazendo associações. Então não cometa o erro que eu cometi, que adiou muito a minha aprovação. Não deixe de revisar. Matéria não estudada, matéria não revisada é uma matéria não estudado. Então, não deixa de compartilhar esse vídeo com o seu amigo concurseiro que talvez não esteja dando a devida atenção para a revisão. Não deixa de curtir esse vídeo e comentar. Comenta aí, poxa Marcelo, eu estou revisando, como eu estou revisando, já usei mapa mental, já usei flashcard, que quem comentar eu vou analisar também se sua metodologia de revisão está correta, qual é a minha opinião sobre a sua metodologia de revisão. Tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!